Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um tipo de medidor chamado ohmímetro. Ele toma como base um circuito chamado ponte de Wheatstone. Lembrando para vocês, amperímetro mede a corrente elétrica, voltímetro a diferença de potencial entre dois pontos e o ohmímetro vai medir então a resistência elétrica. O circuito padrão de um ohmímetro, como eu falei, é a ponte de Wheatstone. Como que ela se comporta? Eu tenho, de uma maneira geral, 4 resistores e um deles é uma incógnita, eu não sei o valor. E eu quero, de alguma maneira, descobrir quanto vale o valor de um deles. Vamos supor que o resistor 1 seja o resistor incógnito, eu não sei quanto ele vale. Os outros 3 resistores, R2, que é um resistor variável, R3 e R4, eu sei o valor. Mesmo o R2 sendo variável, você consegue definir qual valor na faixa que ele varia que você vai colocar. Então, o que é feito? O circuito está funcionando normalmente. Reparem que, basicamente, entre os pontos A e B está ligado o nosso gerador, ideal, e entre os pontos C e D está colocado aqui um aparelho chamado galvanômetro. Vamos lembrar aqui, o amperímetro mede a corrente elétrica e o galvanômetro também. A diferença entre eles é que o amperímetro, a corrente elétrica tem que passar através dele para que ele possa medir o valor da corrente, Lembrando que ele tem que ser inserido no circuito em série. E o galvanômetro, ele mede a corrente elétrica pelo efeito da passagem dessa corrente através dos condutores. Nós sabemos, lá do eletromagnetismo, que cargas em movimento geram no entorno dos condutores um campo magnético. E aí o galvanômetro se baseia na medida do campo para dar o valor da medida da corrente elétrica, uma medida indireta da corrente elétrica. E aí, tomando como base isso, vai se variando o resistor 2. De forma que a corrente no galvanômetro vai mudando. Perceba bem, para um determinado valor colocado no resistor 2, sabendo 3 e sabendo 4, chega um determinado momento que a corrente no galvanômetro marca 0. Nesse momento, nós dizemos que a ponte de Wheatstone está em equilíbrio, momento que o galvanômetro, então, marca 0 de corrente elétrica. E aí, se não tem corrente elétrica passando aqui, pressupõe-se, então, que a diferença de potencial de C para D seja nula. Isso quer dizer que o potencial do ponto C é igual ao potencial elétrico do ponto D. Então, a condição de equilíbrio se dá quando a corrente no galvanômetro vai a 0, e isso significa, então, que o potencial do ponto C é igual ao potencial do ponto D. Aplicando a lei de Ohm nessa primeira parte aqui do circuito, então, se o potencial do C é igual ao do D, a diferença de potencial entre A e C acaba sendo igual à diferença de potencial entre A e D. A é ponto comum a eles dois e o potencial do ponto C é igual ao potencial do ponto D. Logo, a DDP entre A e C é igual a DDP entre A e D. Aplicando a lei de Ohm, quem é U a C? R1 e 1. Quem é U a D? R4 e 2. E esse produto acaba sendo igual. Fazendo a mesma coisa do outro lado, como não passa corrente aqui, toda a corrente passa por aqui e pela parte de baixo do circuito. Então, o potencial elétrico do ponto C sendo igual ao do D, o CB vai acabar sendo igual a UDB. Aplicando a lei de Ohm aqui, quem é UCB? R2 e 1. Quem é UDB? R3 e 2. Chegamos, então, em duas relações, tiradas do fato da ponte estar em equilíbrio. E aí, o que eu fiz matematicamente aqui, eu dividi um pelo outro. Dividindo, então, um pelo outro, o que nós conseguimos? Cancelamos a corrente 1 e cancelamos a corrente 2. Fazendo uma multiplicação em cruz aqui, verifica-se, então, que no momento que a ponte está em equilíbrio, que se dá quando a corrente no galvanômetro vai a 0 e que os potenciais do ponto C e ponto D são idênticos, nesse momento, o produto dos resistores opostos são iguais. Reparem que R1 e R3 são opostos, e R2 e R4 também. Então, no momento que o galvanômetro marca 0, a ponte de Wheatstone está em equilíbrio, essa corrente aqui é 0, o potencial do ponto C é igual ao do ponto D, e R1, R3 é igual a R2 vezes R4. Isso é a expressão básica da ponte de Wheatstone. Como nós já conhecemos 3 dos resistores,
R3 é conhecido, R2 é conhecido, mesmo sendo variável. E R4 é conhecido, e aí nós conseguimos, então, matematicamente descobrir o valor de R1. Bom, pessoal, vou dar uma dica para vocês. Em algumas construções de ponte de Wheatstone, você tem a chamada ponte de fio também sendo usada. Reparem aqui no desenho. Eu tenho R1 e R2 como uma ponte normal, e o R3 e R4, na realidade, você está pegando partes proporcionais de um fio. Esse fio, como um todo, ele tem uma resistência única. Como essa parte do galvanômetro está dividindo o fio em dois momentos, você tem uma resistência aqui para o lado esquerdo e uma resistência para o lado direito, fazendo então R3 e R4. Vamos lembrar como que a gente calcula a resistência de fio. Né? De uma forma geral, usamos a chamada segunda lei de Ohm, onde a resistência de um fio é dada pelo material que o constitui, né? Que é representado aqui pela letra Rho, o comprimento dele e dividido pela área da seção transversal. Então, eu estou calculando o R3, que é essa resistência aqui dividida do fio pelo lado direito, que é dada então para o Rho, que é a característica do material, L3 sobre A. E o R4, da mesma forma, Rho L4 sobre A. Colocando já na expressão final da ponte, e que nós já sabemos que quando a ponte está em equilíbrio, sempre lembrando, isso quer dizer que VC é igual a VD e que a corrente IG é igual a zero, então, o que eu fiz? Substituí. No lugar do R3, botei Rho L3 sobre A e no lugar do R4, Rho L4 sobre A. Repare que você tem Rho e A dos dois lados, eu cortei aqui, e eu cheguei numa relação entre as resistências que já existiam e os comprimentos desse fio que foi dividido. Então, basta em exercícios como esse, como o fio mesmo, é feito o mesmo material, você, em vez de usar R1, R3, R2, R4, você usa, então, R1, L3 e R2, L4, conseguindo, então, resolver facilmente a sua ponte. Bons estudos!